Talvez você se lembre dela sem lembrar direito. Aquela cerveja que aparecia discretamente no sushi, no empório, no corredor premium do mercado, elegante, silenciosa, quase como alguém muito sofisticado numa mesa onde ninguém estava prestando atenção. E se eu te disser que essa cerveja apostou numa ideia estranha, tentar convencer você de que qualidade podia estar justamente numa coisa que quase ninguém conseguia perceber? A Ichiban Kirin chegou ao Brasil num momento curioso. O mercado começava a descobrir lagers premiums, restaurantes japoneses cresciam nas grandes cidades, o consumidor aprendia palavras novas, importada, puro malte, especial, e existia um fascínio silencioso por tudo que parecia vir do Japão. Era aquela cerveja servida gelada no sushi, geralmente discreta, mais delicada, quase sempre parecendo sofisticada antes mesmo do primeiro gole. Mas aqui havia um detalhe diferente. A Ichiban não se tentava por vender apenas como cerveja japonesa. Ela tentava vender uma promessa técnica. A proposta parecia sofisticada, uma lager produzida sobre o conceito Ichiban Shibori, algo frequentemente traduzido como primeira extração. Soava quase artesanal, embora viesse de uma das máquinas industriais mais disciplinadas do planeta. Só que tem uma pergunta curiosa aqui. As pessoas compravam aquilo porque entendiam o que significava ou porque aquilo simplesmente parecia inteligente? Porque talvez o mais estranho da Ichiban seja exatamente isso. Muita gente consumiu a sensação de refinamento sem necessariamente saber de onde ela vinha. Fundamento. A Kirin nasce no Japão ligada a uma tradição industrial fortemente influenciada pela técnica cervejeira alemã e desenvolve reputação baseada em consistência, padronização e obsessão por processo. Dentro desse contexto surge a Ichiban Kirin, construída em torno da ideia de usar apenas a primeira extração do mosto. Ichiban em japonês é o primeiro, que pode trazer a ideia de primeiro mosto ou a primeira e a melhor cerveja. Agora começa a parte curiosa. A Kirin parecia acreditar que você poderia sentir um tipo de refinamento antes mesmo de entender tecnicamente o motivo. Em linguagem simples, a promessa era a seguinte: durante a produção da cerveja, você extrai do malte um líquido açucarado chamado mosto. Na prática industrial convencional, costuma existir um aproveitamento maior dessa extração, buscando eficiência e rendimento. A Kirin afirma privilegiar apenas a primeira fração, associando isso à suavidade e menor aspereza e acabamento mais limpo. Temos o primeiro mosto, ou primeira prensagem. Mosto extraído do macerado por simples deslocamento ou gravidade em tinas de filtração ou prensagem em filtros prensa. Segundo mosto ou lavagem. O mosto embebido no macerado é deslocado do macerado através de lavagem com água quente, 78 graus, etapa importante para o rendimento da extração do malte, mas também acarreta a extração de outros compostos do bagaço de cevada, como por exemplo polifenóis, acarretando sabores mais adstringentes à cerveja. Por ser uma cerveja de primeiro mosto, era uma cerveja de alto custo de produção. Agora existe um ponto importante. Isso não significa mágica, nem prova automática de superioridade. Existe plausibilidade técnica em associar extrações mais seletivas a determinados ganhos sensoriais. Mas também existe uma pergunta inevitável. Será que esse refinamento era percebido no copo ou percebido na narrativa? E é justamente aqui que Japão e Brasil se encontram, talvez no pior momento possível. Quando a Kirin compra a Schincariol e cria a Brasil Kirin, havia expectativa de modernização e premiumização de portfólio. A Ichiban parecia fazer sentido nesse cenário. Uma cerveja associada à precisão japonesa, consumo urbano premium e restaurantes orientais. A cerveja no Brasil foi fabricada segundo os padrões industriais japoneses, aplicando as técnicas e filosofias japonesas na sua produção, 5S, TPM, Kaizen, etc. Sua produção era controlada por um cervejeiro japonês no Brasil e os lotes eram enviados ao Japão para aprovação da comercialização. O problema é que havia uma contradição silenciosa. Como convencer um mercado acostumado a comparar preço e volume de que o diferencial estava num detalhe invisível do processo?
Você consegue perceber no copo a diferença entre uma promessa técnica sofisticada e uma história bem contada? Porque, na prática, o consumidor brasileiro ainda aprendia a navegar esse universo premium. Muitas vezes o valor vinha da embalagem, da origem, do ritual do sushi, da mesa, da sensação social de consumo. Enquanto isso, a operação brasileira enfrentava desafios de integração, concorrência feroz e dificuldades no mercado. E no meio desse cenário, vender refinamento invisível se torna mais difícil do que vender potência, preço ou familiaridade. Talvez a história da Ichiban diga menos sobre cerveja e mais sobre percepção. A Kirin parecia acreditar que refinamento industrial poderia construir valor simbólico. E talvez pudesse, em outro contexto. No Japão, onde disciplina produtiva e precisão carregam prestígio cultural, isso conversa diretamente com a identidade da marca. No Brasil, porém, o consumo premium crescia, mas ainda dependia muito de símbolos visíveis, origem, status, embalagem, tradição percebida. A Ichiban oferecia algo curioso, um diferencial que exigia confiança, você precisava acreditar na engenharia antes mesmo de senti-la. Isso significa que era apenas marketing? Não necessariamente. E existe fundamento técnico na narrativa. Mas talvez a pergunta certa seja outra. Quanto valor o consumidor realmente consegue atribuir a algo que ele não vê, não entende e talvez nem consiga perceber claramente no copo? Porque fundamento técnico não garante significado cultural. No fim, a Ichiban Kirin desapareceu quase em silêncio, não virou lenda, não virou fracasso barulhento, apenas saiu de cena. Com a compra da cervejaria Kirin pela Heineken, outras prioridades mercadológicas passaram também a influenciar. E talvez exista algo elegante e um pouco melancólico nisso. Porque a Ichiban parecia apostar numa ideia difícil, a de que refinamento poderia ser discreto, que qualidade poderia existir sem espetáculo e talvez ele não tenha morrido porque era ruim, talvez tenha desaparecido porque tentava vender silêncio no mercado acostumado a sinais mais visíveis de valor. Mas fica a pergunta, aquilo era uma diferença real ou uma promessa sofisticada demais para um mercado que não tinha motivo para enxergá-la? Se esse tipo de arqueologia cervejeira faz sentido para você, fique à vontade para curtir o vídeo e acompanhar o canal. Sempre aparece uma boa história esquecida esperando alguém abrir uma garrafa certa.